Seja bem-vindo ao Jornal da Cidade. Eu já pergunto para você, já tem data para essa instalação? Bom dia, Laís. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. É importante dizer, Laís, antes disso, que esse pleito não foi apenas do ano passado, foi um pleito que começou até antes da pandemia, no momento em que a gente provocou, naquela oportunidade, o Tribunal de Justiça, explicando que o Caruaru é uma cidade que cresceu, o Caruaru é uma cidade que tornou-se uma cidade polo de muitas coisas, inclusive polo de grandes negócios imobiliários, e que a estrutura do judiciário estadual, não acompanhou, naquele momento, o crescimento populacional da cidade e a mudança do ambiente de negócio, né? A nossa pujança econômica, né? Caruaru é uma cidade que passou a se tornar extremamente formalizada, quando antes a gente orbitava na informalidade. Então, a gente provocou o Tribunal de Justiça antes mesmo da pandemia e, em virtude da pandemia, o próprio tribunal respondeu que não poderia criar despesa, e de fato é verdade. Houve 2 leis complementares que regulamentaram a questão da pandemia e que não foi possível, naquele momento, a instalação de uma nova vara civil de Caruaru. Tão logo passou a pandemia, a Associação Comercial buscou novamente o Tribunal de Justiça e foi muito gentilmente recebida pelo então presidente Luiz Carlos Figueiredo, explicando as razões da necessidade da instalação de uma nova vara civil na cidade de Caruaru, para que acompanhasse, de fato, o crescimento populacional e a mudança no ambiente de negócios. Então, naquela oportunidade, o presidente sinalizou positivamente sobre a criação de uma vara civil, que parece pouco, mas, diante do que a gente tem, já amplia, aí, matematicamente falando, em 20% a capacidade de resposta do judiciário nas demandas cíveis de grande porte, né? São causas que não podem ser resolvidas no juizado especial. Então, o assunto ainda está muito recente, a notícia que a gente teve foi na semana passada, mas já houve um convite do próprio Tribunal de Justiça, ainda que informal, mas em breve nós estaremos indo na sede do Tribunal de Justiça conversar com o presidente para que ele anuncie já a data de instalação dessa nova vara civil em Caruaru. Ô Bernardo, para quem é de fora desse mundo de negócio, de empreendedorismo, às vezes fica muito distante o assunto dessa criação da vara civil, né? E eu queria que você explicasse para a gente, né, quais são os serviços que são ofertados, que contribuem para o município, contribuem para essa demanda dos empresários, dos empreendedores, né? Porque aí o ouvinte que está acompanhando a gente consegue entender também a importância da criação dessa vara aqui no município. Perfeitamente. Como eu falei, a última vara civil de Caruaru, que, como eu falei, é uma vara que cuida de grandes negócios, assim, de causas que não podem ser resolvidas nos juizados especiais. Como eu falei, Caruaru teve uma mudança populacional. Nós aumentamos, de 1997 para cá, nós aumentamos em 60% a população. E a estrutura do judiciário permaneceu rigorosamente a mesma, com 5 varas cíveis. Então, Caruaru, como eu falei, quem acompanhou o crescimento dela nesses últimos 20 anos, percebeu uma mudança. Caruaru deixou de ser uma cidade informal que orbitava apenas em torno da feira para se tornar um polo universitário, para se tornar um polo imobiliário, para se tornar um polo médico, para se tornar um polo de educação. Então, todas essas características levaram a gente a uma formalização em que a resposta do judiciário passou a ser mais necessária, né? E esse pedido da ASIC, muita gente pode estranhar, por que a ASIC está tratando de justiça? Não, não é isso. Não é isso. A ASIC, isso aí é um efeito reflexo. Porque o que a ASIC buscou foi a melhoria de um ambiente de negócios. Há um relatório do Banco Mundial que colocou o estado de Pernambuco como um dos piores aí na questão de resposta às demandas de execução de contratos. Então, isso justamente por conta da falta de efetivo que a gente tem para ter essas respostas rápidas. Então, um exemplo para a população: se você tem algum problema de um imóvel que você comprou e a construtora está demorando a entregar, tem algum problema na questão de pagamento e essas causas não podem ser resolvidas no juizado especial, quem vai responder para você é a vara civil. Então, imagine que a gente estava com a mesma estrutura de 1997 e, numa questão matemática simples, se você tem 5 varas cíveis e você acrescenta mais uma, você tem um aumento aí de 20% no tempo de resposta do que o judiciário vai dar às demandas maiores que não podem ser realizadas pelo juizado especial. E, repito, não é sem propósito que a ASIC entrou nessa briga. É a partir de um ambiente de negócios
que precisava ser melhorado a partir da ampliação dos serviços do Judiciário em virtude da mudança cultural e de negócios de Caruaru. Pois é, e assim, quando é como engrenagem, né? Tudo quando tá funcionando direitinho, todo mundo sai ganhando, né? Muitas vezes as pessoas olham e dizem, mas isso é só para os grandes empresários que vai funcionar. Não, todo mundo sai ganhando quando uma vara como essa é instalada no município, né? Perfeitamente, exatamente. E principalmente se você analisar de maneira fria, sim, a população é quem ganha muito mais do que isso pela resposta do Judiciário. E como eu citei como exemplo, se eventualmente você compra um apartamento, esse apartamento demora a ser entregue pela construtora, se de repente você tem um problema maior com um prestador de serviço, da sua própria empresa, inclusive, né? Porque Caruaru é uma cidade de prestadores de serviço, então são situações que de repente não podem ser resolvidas nos juizados especiais em virtude do valor da causa. Essa resposta ela vem mais rápido na vara civil, tá? Então, como não foi acompanhado durante todos esses anos o crescimento, a gente tem agora essa nova oportunidade, né? E dizer o seguinte, que a luta não para por aí, tá? A ASIC já está preparando um novo levantamento para mostrar a estrutura da justiça civil em várias cidades do mesmo porte de Caruaru, e a gente sabe que, não obstante ter havido essa conquista, ainda é insuficiente para atender as demandas econômicas da cidade, as demandas do ambiente de negócio da cidade. Então, a luta não para por aí. É óbvio que foi uma grande conquista, é óbvio que foi um grande avanço, e a população do Caruaru pode ter certeza que a ASIC hoje é a maior entidade associativista do Norte e Nordeste. A ASIC tem quase 1.500 associados, ou mais de 1.500 associados, e que é importante entender e compreender que esses 1.500 associados não são feitos apenas de grandes empresas. É feito de você, prestador de serviço, é feito de você, pequeno construtor, pequeno dono de negócio, que integra a ASIC e também se soma às demandas dos grandes empresários para essa mudança no ambiente de negócio, para que ela seja cada vez mais positiva. E é importante dizer, Laís, que a ASIC passou a adotar uma postura diferente nos últimos anos, no quesito de relacionamento com o poder público. Antigamente, a gente fazia uma divisão muito clara daquilo que é público, daquilo que é privado. A ASIC é uma entidade privada, então, eventualmente, não se mistura com o poder público. Não é bem assim que funciona. O relacionamento institucional da ASIC, nos últimos anos, foi aprofundado com a criação de uma vice-presidência de Relações Institucionais, e a gente passou a atuar muito mais proximamente ao poder público. E isso tem trazido grandes resultados, e essa questão da criação da nova vara civil em Caruaru é apenas mais um aspecto daquilo que a ASIC vem fazendo, que é a aproximação com os poderes públicos de todas as esferas, para que Caruaru ganhe cada vez mais e melhore cada vez mais o seu ambiente de negócio. Bernardo, olha, eu quero agradecer sua participação aqui, parabenizar, né, vocês aí por essa conquista, que é uma conquista de todo mundo aqui de Caruaru e das cidades vizinhas também. Então, muito obrigada, e a gente está à disposição aí para acompanhar, né, a instalação dessa Câmara, dos próximos passos, que com certeza vão contar aí com a presença da ASIC. Até a próxima. Obrigado, Laís. Bom dia a todos. A gente conversou aí com o diretor da ASIC, o Bernardo Barbosa Filho.